Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Presença Coletiva, né? E hoje nós contamos com a presença do Adelino de Barros Freire Neto. Freire Neto, isso. Bastos, perdão. Freire Neto. Bastos Freire Neto, que é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito Sul de Minas, né? E hoje ele vai falar sobre o projeto dele, né, a tese dele de mestrado, bem como contar para a gente sobre como foi esse processo dele de pesquisa. E o tema dele é a judicialização das políticas públicas educacionais da pessoa com deficiência, uma análise do conteúdo jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Boa noite, Adelino. Queria agradecer a sua presença aqui hoje para a gente, trocar uma ideia e fazer as exposições, considerações que você tem sobre o tema da sua tese. Ok. Muito obrigado, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. E, Pedro, muito obrigado pela oportunidade, pela indicação aí do pessoal, né? E é sempre bom a gente estar falando sobre o nosso trabalho, porque realmente é um trabalho árduo, um trabalho de anos de pesquisa, né, um trabalho complicado de se fazer. Então, eu acho que esses trabalhos deveriam ser mais ressaltados, e a sua proposta ela é muito válida nesse sentido, né, para tirar tudo da biblioteca, né. Então, para falar sobre esse meu trabalho, a primeira coisa que eu vou começar a falar é como é que a gente chegou a esse tema, né? Então, inicialmente, o tema, ele veio na minha cabeça, principalmente relacionado a alguns seminários que a gente começou a fazer lá no mestrado, né? E um dos temas foi a pessoa com deficiência. E quando eu comecei a estudar sobre os direitos da pessoa com deficiência, começou a vir várias ideias, né? Principalmente relacionados a estudar os grupos minoritários e os grupos vulneráveis, porque essas propostas são bem mais, eu diria, necessárias, né? São propostas totalmente adequadas à sociedade, e por isso é que eu achei extremamente interessante falar sobre esses assuntos. Então, a partir de um artigo que eu comecei a escrever sobre judicialização da educação especial, uma professora, e aí eu comecei, e ela falou, olha, esse tema de artigo é muito extenso, então eu acredito que você pode utilizar esse tema para a gente tentar fazer uma dissertação. E aí nós começamos a pensar como é que nós chegaríamos ao resultado, né, que eu queria alcançar sobre essa judicialização da educação especial, porque a judicialização, ela acaba sendo um tema bastante atual, né? Primeiro você começa a judicialização da saúde, a judicialização da educação, judicialização da moradia, são temas que ele vem ampliando aí com o tempo, né, com a preponderância do próprio judiciário em relação aos direitos, né, decorrentes do próprio direito de acesso ao poder judiciário. Então, o judiciário, ele dá respostas, e essas respostas devido a algumas falhas estatais, e por isso é que a judicialização basicamente acontece. E aí, dentro da educação especial, foi um tema, assim, bem inovador para mim, né, para o meu conhecimento técnico, porque eu sabia um pouco sobre educação, mas a educação especial, ela é muito mais frágil, muito mais complexa do que a educação comum, né, e por isso é que eu comecei a debater alguns pontos que, incluindo alguns pontos ali nos capítulos, que eu achava interessante essas discussões. Então, basicamente, o nosso tema sobre judicialização da educação especial, a gente utilizou uma metodologia que a gente chama de metodologia de análise de decisões, tá? E aí, nós estaríamos basicamente analisando, fazendo a análise de conteúdo jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a gente tinha um foco mais centralizado, né, que era o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a gente basicamente pegou as jurisprudências do Tribunal de Minas Gerais e verificou como é que o Estado tem decidido para chegar a algumas conclusões, como quais são as falhas do Estado de Minas Gerais, né? Então, esse é um trabalho, essa é uma metodologia
que ela serve para trazer, para demonstrar ali, não só como é que decide o tribunal, mas quais são as falhas do Estado de Minas Gerais, quais são os problemas que a educação especial, ela acaba tendo aí, né, em Minas Gerais. Então, assim, ele pode evidenciar vários outros fatores. E aí nós tivemos como objetivo geral do trabalho a identificação das demandas propostas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inerente ao direito à educação especial, e verificar como é que esse órgão se posiciona no que tange à efetivação desses direitos fundamentais. E essa metodologia, para mim, também foi uma metodologia totalmente inovadora, eu não conhecia essa metodologia, conheci através da minha orientadora, que é a metodologia de análise de decisões. Ela se desenvolve basicamente através, inicialmente, de uma pesquisa bibliográfica, né, trazendo ali conceitos, familiarizando o leitor, na verdade, com o tema, tá? E ao final, depois é feito um recorte, né, com o processo da seleção dos conceitos ali, para verificar como é que aonde você vai buscar essa pesquisa, né? Então, é escolhido um órgão decisor relacionado a essa pesquisa. Então, você pode escolher tanto tribunais, quanto juízes locais, quanto você pode escolher também tribunais superiores, né? Então, tem várias formas de você trabalhar através de um foco. E aí, os resultados que são buscados através dessa metodologia, através da análise dessas decisões, eles são agrupados, essas ementas, né? Foi o que a gente basicamente fez no nosso trabalho, a gente agrupa as ementas e tira os pontos principais dessas ementas, buscando ali o resultado, né, através delas. E aí, nós dividimos esse trabalho em 4 capítulos, essa dissertação em 4 capítulos, sendo que os 3 primeiros capítulos foram voltados para a exposição histórico-conceitual e normativo relacionado ao tema de pesquisa. E, ao final, no 4º capítulo, foi apresentado ali os meios e resultados alcançados da própria dissertação. Então, no primeiro capítulo, o que nós abordamos inicialmente foi sobre a educação e o direito da pessoa com deficiência, sobre a formação e o desenvolvimento, né? Então, nós basicamente falamos as questões teóricas, como é que surgiu, de onde surgiu a educação especial, né? Por que surgiu essa educação especial? Então, nós fizemos uma análise inicial sobre a importância dessa educação na sociedade e demonstrando como é que ela se desenvolveu em momentos distintos. E aí, através dessa demonstração sobre a educação, nós chegamos começamos a falar sobre como é que a sociedade via as pessoas com deficiência. E a partir dessas análises, desses marcos históricos, é que a gente começou a identificar que a pessoa com deficiência ela era totalmente excluída da sociedade, né? Totalmente excluída da sociedade. E isso foi se desenvolvendo aos poucos. Depois, nós passamos a desenvolver um estudo dentro dos conceitos, né? Nós mostramos ali toda a trajetória histórica relacionada à pessoa com deficiência, demonstrando quais era ali a evolução da educação em si, quando é que elas começaram não a ter o direito, mas começaram a participar da educação comum, né? Então nem se falava em educação especial ali nos anos 1900, né? Mais ou menos ali quando é que começou a fazer a recepção dessas pessoas com deficiência. Então, depois nós passamos a desenvolver o estudo de conceitos, definições, esclarecimentos sobre os termos que são utilizados em referência à pessoa com deficiência, como inclusão social, integração social, educação especial para todos. Então, nós explicamos como é que surgiu esses temas e qual é a diferença entre eles. Depois, verificamos que, a partir da década de 90, que criou-se foi, na realidade, uma época de ruptura, né, de uma crise paradigmática da própria educação, né? E aí surgiu essa educação inclusiva. O reconhecimento desses grupos segregados, seja eles minoritários, técnica ou simbolicamente, passaram a ser revigorados de forma que as comunicações vêm aproximando cada vez mais esses indivíduos. E aí, por fim, nesse primeiro capítulo, a discussão se voltou
para a educação especial, né, em relação à educação, à inclusão social, analisando-se a dificuldade de se classificar deficiências e demonstrando as possíveis medidas estatais frente a esse objetivo dentro do contexto da atualidade e dos instrumentos essenciais para se chegar a esse objetivo de educação especial. Então, basicamente, nesse primeiro capítulo, nós fizemos uma abordagem mais histórica e conceitual, né? Pegamos aí algumas doutrinas que eram referências, né, nessa ideia de educação histórica, né, especial da pessoa, relacionada à pessoa com deficiência, e fomos agrupando ali as informações de cada das doutrinas para demonstrar em cada época o que surgiu, como é que veio essa evolução aos poucos, né? Agora, já no segundo capítulo, eu tive uma ideia voltado a fazer uma prova, né, a demonstrar indícios, tá? Então, nós tínhamos a história, de um lado, e do outro, eu queria demonstrar, né, nesse segundo capítulo, como é que oficialmente isso aconteceu, através das constituições brasileiras. Né? Então, nós fizemos análise do direito à educação especial nas constituições brasileiras. Então, nesse segundo capítulo, foi realizado um resgate histórico normativo sobre o estudo da educação especial através das constituições brasileiras. Analisamos os textos constitucionais, pegamos lá no site do Planalto todos os textos de todas as constituições brasileiras, e utilizando daquela ferramenta localizar, né, nós buscamos expressões relativas à educação especial. Então, nós achamos expressões voltadas para a educação dos excepcionais, pessoa com deficiência, portador de deficiência, qualquer indício que estava voltado à ideia de portador de deficiência, de pessoa com deficiência, a gente agrupou essas informações para poder demonstrar ali quando é que o Estado começou a se preocupar, né, com as pessoas com deficiência de forma oficial. Né? Então, a ideia foi basicamente nesse sentido. Então, os dispositivos foram agrupados num quadro que é o anexo 1 da dissertação, e demonstrando ali o conteúdo relativo à pesquisa formulada. Até acho que não vou conseguir demonstrar o quadro aqui, né? Eu não sei se ele consegue... Eu acho que tem um botão aqui embaixo chamado tem sim. Agora. Isso. Tem. Deixa eu só localizar o quadro aqui, eu já abro ele aqui. Certo. Vou em compartilhar, né? Isso aqui no... Você está conseguindo ver aí? Aí, acho que ele está carregando aqui a apresentação. Pegando? Aqui. Deu certo, né? Aí, agora tá aparecendo sim. Deixa eu aumentar aqui. Joia. Então, aqui nós temos o quadro, o anexo 1, que é o apêndice 1, na verdade, né? Que foi feita uma alteração do quadro, onde nós elencamos todas as constituições, conteúdo sobre educação especial, demonstrando quais que tinham referências, né? E conteúdo sobre pessoa com deficiência de modo geral. Então, através daqui, nós conseguimos trazer ali quais os artigos, né, que falavam sobre educação especial, né, relacionado à educação especial e relacionado à pessoa com deficiência. E aí, claro, a Constituição Federal de 88, ela tem um dispositivo sobre educação especial e vários dispositivos sobre pessoa com deficiência, que são basicamente esses que a gente está, esses que eu estou mostrando aqui. Não sei se está dando para ver certinho aí. Ah, tá sim. Bom, beleza. Deixa eu voltar aqui. Voltou? Beleza. Tudo jóia. Certo. Então, a ideia, basicamente, era buscar esses indícios oficiais de preocupação do poder público com a pessoa com deficiência, né, para saber quando é que o Estado brasileiro começou a ofertar essa educação especial, como é que ele criou essa obrigação, tá? Quando ele criou essa obrigação para poder fornecer essa educação para esse grupo de pessoas. Então, nessa análise dos textos, verificou-se que a Constituição Imperial, que foi a primeira de 1824, ela tinha previsão relacionada à educação, mas nenhuma
previsão relacionada a reconhecimento de qualquer direito para pessoa com deficiência. Depois, as constituições seguintes, a republicana de 1891, 1930, a de 1934, 37, 46 e 67, também não tinha previsão nenhuma de tema relacionado a portador de deficiência, qualquer direito de pessoa com deficiência, e muito menos de educação especial, tá? Então, na realidade, a primeira previsão constitucional do direito da pessoa com deficiência, ela surgiu na emenda constitucional de 69, né? Então, com a expressão, prevendo a expressão de educação dos excepcionais. Então, considerava eles como excepcionais, né? Mas ali, só com uma emenda constitucional de número 12, de 1978, que alterou essa emenda constitucional, essa Constituição de 67, essa emenda, a Constituição de 67, né? É que ela trouxe um dispositivo único, fazendo a previsão ali, trazendo um dispositivo com a preocupação, determinando que existia a garantia de fornecimento de educação especial e gratuita, né? Educação especial e gratuita. Então, veja bem, só 1978. E, na verdade, a gente tem a ideia de que, não, porque foi na ditadura e tal, né? Foi mais ou menos na época da ditadura, que a ditadura foi isso, aquilo, querendo achar meios de elogiar a ditadura, né? Mas, na realidade, dentro do estudo histórico, eu trouxe algumas ideias relacionadas ao âmbito internacional, demonstrando que o Brasil estava totalmente atrasado. Então, demorou-se tanto para ter essa previsão no Brasil, né, que ela só veio em 1978. Já nos países, isso já era realidade há 20 anos, 30 anos atrás. Então, o Brasil estava muito atrasado, e por isso que eles chegaram a incluir. Então, basicamente, os direitos humanos, eles, claro, né, eles surgem no âmbito internacional, e depois ele vai acuando os países, né, para que eles também comecem a fornecer aqueles direitos básicos. Então, basicamente, é isso que acontece. E a educação especial demorou muito aqui no Brasil para ela ser implementada, tá? E aí, com a Constituição Federal de 88, é que se criou um marco histórico, né, apresentando ali diversas disposições na proteção da pessoa com deficiência e também específico para a educação especial. Então, percebeu-se que a previsão da norma constitucional, ela é substancial para que se abra caminho e, ao mesmo tempo, determine ao legislador para criar meios de promover e estimular o direito e, consequentemente, as políticas públicas para o poder público. Então, a Constituição Federal abre o caminho, ela prevê lá direito à educação especial. E, a partir daí, o legislador começa a criar as legislações infraconstitucionais para que se execute as políticas públicas, né? Então, o caminho é através da norma constitucional. Então, ela é um mandado de otimização, né? Ela é um mandado de otimização. E, a partir dali, é que se cria obrigações. Então, a partir do Constituinte de 88, foram aprovadas diversas legislações com o objetivo de proteção da pessoa com deficiência. E ainda ressalta-se que, já em 2008, o Brasil recepcionou um tratado internacional, que é a Convenção Internacional sobre Pessoa com Deficiência, né? Então, ele recepcionou na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que esse tratado foi recepcionado como se emenda constitucional fosse, né? Ela tem a mesma hierarquia de emenda constitucional, e por isso ela trouxe, assim, simplesmente uma evolução muito grande em relação à educação especial e à educação inclusiva, né? Então, a ideia da educação inclusiva, basicamente, ela não se limita à pessoa com deficiência. A ideia é trazer qualquer grupo vulnerável, qualquer grupo minoritário, para estudar numa única escola. A ideia é basicamente essa, educação inclusiva. Então, membros de quilombolas, qualquer tipo de grupos indígenas, qualquer grupos vulneráveis ou grupos excluídos, teriam o direito de participação na educação comum. Seria uma educação unificada, né? E não é o que efetivamente acontece no Brasil. Porque no Brasil nós temos a educação regular e a educação, entre aspas, paralela ali de algumas instituições, né? Que algumas crianças que não têm condições de ficar no ensino regular, porque não acompanha, ela acaba indo para essas outras instituições
que é só para a pessoa com deficiência, né? Então, ela tem uma instituição que recepciona essas crianças com deficiência que não acompanham o ensino regular. E é isso que acontece. E aí o Estado, ele dá um atestado de incapacidade, né? Ele fala, olha, a educação não é boa. Então, se a criança não está acompanhando, ela vai para a escola que é para aluno especial, né? Para turmas especiais ou aluno especial. Então, isso, ele vai na contramão relacionado à ideia de educação inclusiva. Isso, na verdade, vem da ideia de integração social. A integração é jogar eles na sociedade, seja lá como for, se for no mesma escola ou se for em escola separada. Essa é a diferença de inclusão e integração social, que foi o que basicamente a gente chegou. Então, e a partir aí dessa convenção que foi recepcionada, é que começou, né, as alterações legislativas nesse cenário, caminhou aí, né, conjuntamente com esses interesses relacionados à educação inclusiva. Então, começou a partir de 2008, é que começou a ter uma evolução muito grande na legislação. Principalmente agora, em 2015, recentemente, né, 5 anos, nós tivemos a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, demorou-se muito para se aprovar um estatuto. E esse estatuto, ele trouxe disposições que, principalmente sobre a educação, que simplesmente inovou muita coisa relacionada à educação especial, né? Então, obrigou as escolas particulares, trouxe obrigações às escolas particulares, até nesse ponto aí, foi até, assim, interessante, porque as escolas particulares não poderiam cobrar nada a mais para ter um aluno especial, né? Isso aí, artigo 28 do Estatuto. Então, assim, trouxe uma série de evoluções, inclusive para as políticas públicas, porque as políticas públicas começaram a se voltar para a ideia de inclusão social. Mas, lembrando que o Brasil está totalmente atrasado em relação ao cenário internacional, né? O Brasil está totalmente atrasado. O Brasil ainda está na ideia de integração social. Nós estamos caminhando agora para a inclusão. E aí, no terceiro capítulo, eu já começo a fazer uma abordagem diferenciada para falar sobre política pública, judicialização e política pública. E aí, ao final, eu chego na judicialização da educação especial, para falar se ela é interessante ou se não é, quais são, né, as ideias e os problemas relacionados à judicialização. Porque, aparentemente, a judicialização, ela parece ser vantajosa para reconhecer o direito, né? Então, ela vai reconhecer o direito. Só que existe o problema que ela reconhece o direito de um, e os demais que não judicializam, né? Então, ela setoriza uma política, ele tira ali uma política pública que envolve várias pessoas e setoriza para uma só, né? Então, isso, muitas vezes, pode ser prejudicial. Então, nesse terceiro capítulo, eu começo a falar, né, sobre os direitos sociais e sobre as políticas sociais, né? Eu demonstro que as políticas sociais, elas surgiram antes da criação dos direitos sociais. Então, política social é aquilo que se executa, né, o exercício de direitos sociais. Você já tinha assistencialismo antes de ter direitos sociais, tá? E aí depois o Estado vai lá e aprova a legislação, criando aquela obrigação para ele, né? Então, os direitos sociais foram sendo implementados com a história, né, decorrente de muitas lutas, de muitas reivindicações das pessoas, tá? Então, a partir daí, né, o Estado passa a ser um vetor responsável pelo fornecimento de direitos sociais e ele vai evoluindo aí gradativamente, tá? O fornecimento desses direitos, ele depende dessas políticas governamentais, tendo como base esse comando normativo. Então, da mesma forma que aconteceu com a educação especial na Constituição Federal, os outros direitos sociais também acontecem da mesma forma. Cria-se um vetor para fornecimento de atos governamentais, de políticas governamentais, tá? Então, depois eu começo a adentrar a fala sobre as políticas públicas, né? O que é uma política pública? Política pública é aquilo, basicamente, é aquilo que o governo deveria fazer, né? São as ações governamentais, tá? Então, essa política pública, tecnicamente falando, ela tem um ciclo. Esse ciclo, ele é determinado por algumas fases. Então, você tem a fase de identificação do problema, a formação de uma agenda, a formulação de alternativas, a tomada de decisão,
a implementação da política e, ao final, a avaliação e a extinção da política. Então, ele tem um ciclo, né, que alguns autores reconhecem algumas fases, e ela inicia, então, por exemplo, o governo vai investir em educação especial, em educação inclusiva, trazer ali crianças para a educação. Então, ele começa a implementar aos poucos, né? E aí, depois que é implementado chega nessas primeiras fases da política pública, é que entra a ideia da judicialização, tá? Porque considera-se que a própria judicialização, ela se insere na fase de implementação da política, tá? Então, devido às falhas da política pública por parte do executivo, chega essa falha ao judiciário, né? E o magistrado passa a interferir naquele problema, interrompendo aquele ciclo. Então, ele fala, não, fulano aqui tem direito, tá? Então, ele determina, vai lá e determina, não, concede o direito do fulano aqui. E aí, aquelas pessoas que estavam sendo afetadas pela política pública, o Estado tem que interromper ela para atender o pedido do judiciário, tá? Então, basicamente, é isso que acontece, é isso que a gente tenta demonstrar aí no nosso trabalho, né? Então, a grande questão, inclusive, essa é uma fala até da professora Anelisa, né, que eu tentei ressaltar, porque é extremamente importante essa fala, né, então torna-se fundamental nessa judicialização o papel do comunicador da norma, né, entendido que é como o jurista, tá? Então, quem que é basicamente esse jurista? É todo aquele que leva ao conhecimento judiciário as demandas para a solução, como o advogado, o defensor público, o Ministério Público. Então, da forma como ele pede, o juiz vai atender. Então, se ele pede para um caso individual, o juiz vai atender para um caso individual, porque o juiz está limitado ao próprio pedido daquela demanda, né? Então, o próprio comunicador da norma, ele se torna um protagonista nessa judicialização das políticas. Então, a ideia foi demonstrar nesse sentido. E aí, essas políticas, claro, políticas públicas apresentam uma série de limitações, né? Elas têm as mais impactantes, né? Eventualmente decorrem da quantidade de áreas em que a atuação, né, do Estado tem muitas áreas para que ele execute, e também pela insuficiência de recursos, né? Havendo aí como um pressuposto o planejamento desses gastos públicos através de uma lei orçamentária, tá? Então, o Estado está limitado àquela lei orçamentária. A lei orçamentária, ela cria o plano de como é que ele vai gastar, em que ele vai investir, e ele está vinculado àquela lei orçamentária. E aí existe uma outra questão, tá? E quando o judiciário determina que ele tem que atender dessa forma, né, que está fora do plano orçamentário, sim, já é uma outra questão que inviabiliza, né, a execução de uma política, tá? Então, aí nós estamos falando de uma interferência do judiciário no plano econômico que foi implementado, né, pelo próprio executivo também com o poder legislativo, tá? Então, nós temos ali, né, o fato também de atender demandas setorizadas. Então, quando se cria uma política pública, você quer atender demandas mais abrangentes. E aí vem a judicialização atendendo demandas mais setorizadas. E aí, no final desse capítulo, eu acabo abordando, né, em relação à educação, que a judicialização entra num campo que demanda ações ainda mais frágeis, principalmente porque não se permite exigir uma avaliação da ordem judicial, né? Ou seja, o juiz vai lá e determina, olha, eu vou universalizar a educação. Fala, não, eu quero que fulano tenha o direito de estudar nessa escola aqui. Só que a partir dali, que ele determinou e quer que o Estado cumpre, ele não faz a avaliação da política, né? Então, você universaliza e você não traz uma qualidade do ensino. Você não fiscaliza. E é esse também o grande problema. E aí, quando isso se insere na educação especial, é que o problema fica ainda mais complexo, porque a educação especial, ela é ainda mais frágil e, ao mesmo tempo, ela demanda uma qualidade melhor. Porque ela depende desse resultado, né? Ela é muito mais complexa, a educação especial. Então, a partir do momento que você universaliza sem dar a qualidade necessária,
né, universaliza através da judicialização, sem dar a qualidade necessária, aí é que você vai começar a enfrentar os problemas, né? Tanto que esses problemas, eu chego até a abordar eles, identificar esses problemas no quarto capítulo, onde eu começo a falar sobre os temas as decisões, né, do judiciário, né, o sentido das decisões, e um dos problemas é aonde avaliando um dos trabalhos que eu cheguei a ler sobre estatísticas, né, aonde é que está setorizado a educação especial, em qual ensino que está setorizado? Basicamente no ensino fundamental, né, eles não conseguem sair do ensino fundamental. Então, assim, existe um agrupamento das pessoas com deficiência, seja com deficiência mental, seja com outro tipo de deficiência, no ensino fundamental. Porque, basicamente, existe um problema de qualidade daquele ensino e eles não conseguem ultrapassar o ensino fundamental. Então, assim, é uma minoria, assim, minoria, né, muito pequena daqueles que conseguem chegar ao ensino médio e daqueles que ainda conseguem chegar ao ensino superior, né? Menor ainda aqueles que chegam ao ensino superior. Então, só daquelas deficiências que são fisicamente aparentes, né, que talvez teriam mais condições de chegar. Então, por exemplo, uma deficiência auditiva somente de um lado, uma deficiência parcial. Agora, aqueles que têm uma deficiência, por exemplo, uma deficiência, por exemplo, se o cara é monocular, ele consegue uma deficiência parcial, mas se ele tem uma deficiência visual completa, ele vai ter uma dificuldade tremenda de ultrapassar do ensino médio e o ensino superior, né? Tanto por questões de acessibilidade, tanto por questões de transporte, tanto por questões de falta de professores qualificados para que ele consiga assistir, né, consiga aprender durante aquela aula. Então, existem inúmeros fatores que levam a isso, tá? E aí, no quarto capítulo, é que eu chego a abordar sobre a educação da pessoa com deficiência determinada pelo Poder Judiciário, analisando essa jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Aí, eu já vou falando aqui, para não estender muito, de como é que nós chegamos como é que eu realizei essa pesquisa, essa busca dessa jurisprudência, né? Então, eu basicamente utilizei o mecanismo de pesquisa oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, do site do tribunal, fui lá em jurisprudência, pesquisei, fui lá em consulta de jurisprudência, né, e operei a busca através de algumas palavras-chave, né? Então, utilizei educação especial, deficiência. E o resultado dessa busca, eu atualizei ele até 15 de novembro de 2019, né, até onde está próximo ao depósito da minha dissertação. Nessa pesquisa, eu cheguei a encontrar 151 espelhos de acordo. Né? Então, foi muita coisa. E dessas emendas, eu eliminei aquelas que não se relacionavam com um assunto investigado. Então, às vezes aparecia alguma coisa relacionada, por exemplo, a concurso público, alguma coisa que fugia do nosso foco, ou alguma coisa relacionada à ação civil pública e tal. Então, assim, foram poucas que eu eliminei. E também eliminei algumas poucas que apareceram antes do ano de 2010. Agora, essas que apareceu basicamente, acho que uma ou duas antes do ano de 2010, 2009, 2007, alguma coisa assim. Então, eu peguei de 2007 até 2019. Foi ali o limite temporal que eu utilizei. Então, eu peguei todas essas emendas, né, através desse recorte temporal. Então, no total, eu consegui 147 espelhos de acórdão, tá? E que se amoldava exatamente naquele assunto ali que eu queria trabalhar. Desses 147 espelhos de acórdão, foram todos eles lidos, as emendas, né? Então, assim, foi um trabalho complexo, porque é muita coisa, você lê todos os espelhos de acórdão, e eu dividi ele em 5 grupos, né, 5 categorias. E a identificação foi identificando ali qual era um grupo específico, foi jogando ele separado, né, fui marcando todas as emendas, o ponto onde eu identifiquei que era sobre aquela categoria. Então, por exemplo, basicamente o que mais aparecia? Primeiro, atendimento educacional especializado com professor apoio.
né? Primeira categoria. Segunda categoria, educação especial em ensino especializado fora da rede regular de ensino. Terceira categoria, educação especial com inclusão no ensino regular, né? Então, o tribunal dava a ordem para estudar fora do ensino regular e a outro tribunal dava a ordem para estudar dentro do ensino regular. Então, dependia da situação. Na quarta categoria, era sobre infraestrutura escolar para pessoas com deficiência. E na quinta categoria, transporte escolar especial. E aí, eu fiz um quadro. Deixa eu ver se eu identifico ele aqui. Achei. Eu fiz um quadro. Cheguei através desse quadro aqui. Eu separei as emendas de acordo com o ano. Vocês estão conseguindo identificar o quadro? Legal. Sim, sim. Tá bem visível. Então, eu separei, eu tentei organizar tudo aquilo ali, separei elas por ano, né? Mostrando quantas decisões foram emitidas em cada ano. Então, do ano de 2010 ao ano de 2019, né? Para também trazer ao leitor, para que ele consiga interpretar um quadro desse, identificar qual foi o ano que teve mais demandas, se elas aumentaram, se elas diminuíram, para tentar identificar, achar a resposta, por que ela aumentou no ano tal, por que ela diminuiu, né? Claro que eu não conseguiria abordar tudo isso no meu trabalho. Então, no total, eram 147, e essas foram divididas aí durante os anos e de acordo com as categorias, né? Foi um trabalho aí bem complicado de se chegar nesse resultado aí, separar e fazer tudo isso bem organizado, né? Mas a ideia era trazer a informação, e é isso que o trabalho de pesquisa, tá? Ele se desenvolve nesse sentido. Então, dentre esse quadro, né, que eu anexei ele ao próprio trabalho, foi identificado ali o posicionamento do Tribunal de Justiça sobre todas essas demandas, né? Li todos os espelhos de acordo, inclusive eu utilizei também para a identificação de categoria o voto vencido, que às vezes, embora ele tinha perdido a demanda, né, quem ajuizou chegou a perder a demanda, mas o voto vencido continha uma decisão importante. Então, eu fui utilizando desses pontos, e aí, no quarto capítulo, ao mesmo tempo que eu demonstrei como eu cheguei nesse resultado, mostrando o que eu acho, o que eu encontrei nessa pesquisa e tal, eu fui fazendo comentários, né, sobre todos os pontos das emendas que eu tirei, né, demonstrando ali, por exemplo, no caso do atendimento educacional especializado, né, necessidade de um professor apoio. Os casos apareceram a partir de 2012, eu fui identificando pontos, né, da leitura dessas decisões. Foi possível chegar ao resultado de que surge uma medida necessária para garantir o acesso do aluno na ideia da inclusão educacional, tá? Mas sem a devida análise da qualidade ofertada pelo Estado. Então, a pessoa quer, a criança com deficiência quer ter ali um professor apoio, sabe que é um direito dele, porque a própria norma já garante isso para ele, né? E aí ele busca o judiciário determina que o Estado traga um professor apoio, mas não se sabe depois como é a execução desse professor apoio para esse aluno. Está adiantando alguma coisa? Né? Esse professor apoio que o Estado contratou, ele poderia estar atendendo uma outra escola com 3, 4 alunos com deficiência, né? Então, essa escola que só tem um aluno, ele poderia ser jogado numa outra escola que teriam mais alunos, né? Então, existe essa desorganização, né? Eles não têm uma certa harmonia entre política pública e judicialização. O juiz só determina, para ele o importante é determinar. O importante é determinar e o Estado cumprir, né? Então, sob pena de multa. Teve casos, inclusive, que o juiz determinou multa para o Estado. Você cumpre ou, né? Isso é muito comum, né? Você cumpre e fixou até indenizações, né? Pela omissão do Estado, tinha até alguns casos que foram fixados indenizações. E aí teve também
eu vou só fazer uma abordagem bem ampla, para não estender muito, né? Nos casos ali das categorias, deixa eu dar uma analisada aqui, se eu lembro de alguma coisa, sobre os casos de categorias relacionados à inclusão, né, no ensino regular, ou inclusão fora do ensino regular, tá? Que são duas categorias diferentes. No caso da inclusão fora do ensino regular, basicamente, o Tribunal de Justiça analisava o caso como se a criança com deficiência não tinha condições de acompanhar o ensino regular e, por isso, ela tinha que estudar, era feita uma perícia, identificava que ela tinha que estudar no ensino segregado, no ensino só de crianças especiais, tá? Então, ele não acompanhava, então tinha que estudar no ensino segregado. E, ao mesmo tempo, aconteciam situações de uma criança com deficiência que estava no ensino segregado, queria estudar no ensino regular, mas a escola negava porque não tinha condições de recepcionar ele, porque ele não tinha professor apoio, porque não tinha toda a estrutura para recepcionar. E aí o judiciário determinava, né? Então, por um lado, tem, claro, a questão da garantia do direito, que isso é necessário, né, do próprio Estado democrático, do direito de acesso ao judiciário, mas, por um outro lado, essa política, eu compreendo que deveria haver ali uma certa sintonia entre os poderes, né? Um diálogo entre os poderes. E aí nós temos até a ideia da teoria habermasiana, né, da questão do diálogo. E aí, sobre a questão do transporte, que seria a quarta categoria, nós tínhamos ali a análise, o que era um transporte especial, né? Basicamente, não se tinha um modelo de transporte necessariamente ali desse transporte, né, que seria a quinta categoria, tá? Identificando ali o transporte como especial. Como é que se cria, né, essa denominação de transporte especial? Tá? Então, não existia, basicamente, legislação que obrigava o Estado a fornecer um transporte especial, né? No entanto, ele decorre da ideia do acesso à escola, né? Então, o transporte especial ele seria aquele adequado para atender às necessidades da criança com deficiência, né? Para que ele tenha inerente ao direito de acesso ao estudo, né? O direito de acesso ao estudo. E por isso é que o transporte ele se torna uma ferramenta, né? Ele se torna uma ferramenta que vai auxiliar no exercício do direito de educação especial. E, da mesma forma, figura a própria infraestrutura. Na infraestrutura, que foi a categoria 4, identificamos, basicamente, duas decisões sobre infraestruturas. Poucas decisões, duas não, acho que foram um pouco mais, mas foram bem poucas decisões que... deixa eu ver se eu lembro, que foram identificados 3 casos publicados, na realidade, sobre infraestrutura. E aí a gente pode até chegar à compreensão de que a ideia de infraestrutura para atender criança com deficiência, ela já está sendo atendida pelo próprio Estado, né? Então a infraestrutura, ela já tem uma adequação do próprio Estado. E isso decorre também de outros mecanismos que obriga, basicamente, o Estado a cumprir, né? Não só na via judicial, mas na via extrajudicial, como o termo de ajustamento de conduta, né? O TAC, que é confeccionado pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público ele tem essa ferramenta. Na maioria dos casos, o Ministério Público ele utiliza dessas ferramentas de fazer um acordo com a própria instituição para que esse caso não seja levado ao judiciário, seja levado na forma de execução desse acordo que foi formulado. Então, foi basicamente dessa forma que nós chegamos ao resultado, tá, relacionado ao nosso trabalho. Então, nós buscamos os decisores, separamos eles e depois fizemos alguns comentários de como é que algumas observações, né, não só trazendo ali críticas relacionadas à educação especial, mas também trazendo também, identificando, né, as próprias falhas da judicialização, né, as próprias falhas da judicialização, certo? Então, a discussão em cima do nosso trabalho foi
basicamente essa foi a forma como nós conseguimos chegar até os resultados, né? E você chegou a observar, né, que acabei também colocando como anexo todas as emendas que eu separei, né, para que o próprio pesquisador ele consiga copiar lá o número da decisão, né, da ementa, né, e jogar e conseguir pesquisar para verificar se é realmente aquilo. Até tinha pensado nisso de uma forma até mais longe em relação ao meu trabalho, que era, se eu atualizei até 15 de novembro de 2019, né, alguém poderia continuar, ou até mesmo eu, continuar essa pesquisa só fazendo o mesmo, lá no mesmo buscador do site do tribunal e verificando aquelas que foram ampliadas, e só preencher o quadro, né, dando continuidade a esse tipo de trabalho, tá? Então, é uma análise bem interessante que você pode extrair várias informações importantes ali para a execução de uma política pública relacionada à educação especial, certo? Certo. Com certeza, eu acho que essa ideia que você teve agora, você acabou de comentar, é muito interessante, né? Porque é um procedimento que assim, a judicialização, né, da, das políticas públicas, e em especial da educação, e mais ramificado ainda, da educação especial, ela é um tema que, na verdade, ele é recorrente, né? Ele é recorrente. E da educação em si já começa assim lá na educação infantil, né? Desde da vaga na creche, né? Que é uma coisa que sempre é muito questionada, até pela Anelisa. A gente teve bastante debate sobre isso, que a criança mal entrou, né, no ensino em si, e já não, às vezes ela tá para entrar e nem consegue por causa disso. E aí já começa a primeira discussão. Puxando um gancho com o que você falou com relação à determinação judicial, essa questão assim que a gente fala, ela serve tanto para a questão da creche, quanto para qualquer outro tipo de determinação judicial com relação ao cumprimento de uma política pública, ou se ela não existir, se ela não estiver sendo implementada em si, para que seja garantido um direito fundamental. No seguinte sentido, que é o que você falou da questão da determinação para o cumprimento e ponto, né? Sim. E acaba aí, o juiz vai embora, ele vai para casa dele, se sente o super-herói porque colocou uma criança na escola, né? E aí se chega lá, tem um professor, uma professora, um professor para 50 crianças numa sala de 10 metros quadrados, né? Exatamente. No mesmo sentido é fornecido, por exemplo, um transporte, aí quando você pede um transporte adequado para o caso concreto, para aquela pessoa, né, tem que ser analisada qual é a deficiência para saber qual é o modo que poderia ser implementado para trazer o acesso, seja, por exemplo, para uma pessoa que não tenha condição de ir até a escola, né, por meio de transporte, seja até a interpretação do conteúdo, assimilação do conteúdo com um tutor ou um material diferenciado, por exemplo, uma pessoa com deficiência, a gente fala aí uma deficiência visual, um material em braille, né, uma deficiência auditiva, né, ter ali o conteúdo, especialmente nessa época aqui de pandemia, de muita aula online, né, ter o conteúdo fornecido com legendas, né, de uma forma que o acesso seja garantido, né, e isso tanto para as instituições públicas, quanto, o que eu achei muito legal que você falou, para as instituições privadas, né, porque muitas vezes a instituição privada fala, não, eu vou trabalhar do meu jeito, né, e você não quer ficar aqui, ou eu não tenho condições de aceitar, vai procurar o ensino regular público, né, então, a determinação de que uma escola particular não cobre um acréscimo da mensalidade, digamos assim, alegando que vai ter que alterar a infraestrutura do prédio, por exemplo, ela
totalmente inconstitucional, né? Justamente porque Exatamente. o direito à educação, que é o objeto dela, né, no final das contas, ele não pode fazer esse tipo de distinção. Né? E eu achei muito interessante essa questão do quadro que você fez para mostrar dentro, né, dos critérios analisados, das cinco hipóteses, né, dos cinco objetos, Categorias. Das categorias, exatamente, quais e quantos processos, né, ocorreram no estado de Minas Gerais dentro desse período aí de praticamente 9 anos. Se a gente for ver, isso é um estado, né? Se a gente considerar. É um estado. Essa aí, pesquisa ela pode ser feita, né, em qualquer estado, inclusive em nível federal, né, no sentido de exatamente. buscar ali as decisões dos tribunais superiores, né? Exatamente. Ou também local. É uma pesquisa que ela pode ser feita também em outros ramos, não só na educação especial, né? Então, acho que foi algo inovador, mas sim, claro, eu não devo ser pioneiro nesse tipo de pesquisa, mas ela pode ser confeccionada com vários outros assuntos, né? Tanto da educação, porque me parece que a própria professora Anelisa, a tese de doutorado dela foi bem próximo a isso também, foi buscando alguns decisores, isso relacionado também à judicialização da educação em si, mas analisando uma cidade específica, né? Mas eu acredito que isso pode ser utilizado para identificar as falhas estatais, né? Para identificar os problemas estatais sobre qualquer tipo de assunto, né? Então, o interessante desse tipo de pesquisa é que você utiliza dados concretos, né, no caso decisões, e essas decisões ela vai revelar uma série de falhas. Sim. Sim, com certeza, com certeza. E é interessante porque, na verdade, não só outros pesquisadores podem seguir com esse método de pesquisa, né, com esse tema, com esse foco, para estender né, o campo assim, territorial, vamos dizer, que pode ser tanto em nível federal quanto em nível municipal ou regional, Local, mas o próprio poder público, né, teria aí o interesse, se você for considerar que é uma ação que, em tese, ela tem aí o caráter obrigacional do Estado, que o juiz vai determinar, né, a inclusão da pessoa, vai determinar aquilo que a pessoa está requerendo dentro do processo, com o argumento de que com isso ela vai conseguir acompanhar o conteúdo, né, as aulas em exato, si. exato. Então, se o executivo analisa, né, esse tipo de trabalho, ele pode, na verdade, se precaver, né, tá aí a importância dele pro poder público, se precaver e utilizar isso como, por exemplo, uma base para criação e a posterior implementação de uma política pública sobre esse tema em si. Né? E Sim, isso é muito poderia ser feito, inclusive, um debate, né? É claro que os mecanismos, os instrumentos processuais, talvez não permitam isso, né? Um debate com o próprio representante do poder público, com o próprio autor da ação, no sentido de que, olha, se existe uma criança querendo estudar naquela escola, existem outras. Então, Sim. vamos tentar abranger outras crianças, avaliar ali a situação daquela região, para ver quais são os problemas e tentar implementar ao mesmo tempo em relação ao Estado. Porque o juiz vai acabar determinando. E se o Estado não cumpre, né, ele vai ter que pagar multa, ele vai ter que. O juiz vai estabelecer medidas para obrigar ele a cumprir. Né? Então, o Estado já poderia se precaver em relação a isso. Né? Então, peraí, vamos fazer uma discussão sobre isso aqui. Existe esse problema? Existe. Então, certamente existem outras pessoas que poderiam envolver. Porque se eu conceder só para essa pessoa, é totalmente inviável deixar um professor só para esse aluno, né, de apoio, né? Sendo que naquela mesma região existem outros 10 alunos que também poderiam ser atendidos com o mesmo professor. E isso diminui custos, isso diminui né, até uma especialização desse professor, né? Porque via de regra também, nesses casos de professor apoio, existe um grande problema reconhecido pela própria doutrina da falta de qualificação. Né? Então, é um professor apoio, mas o Estado vai lá e contrata um professor comum que não tem habilidade nenhuma com uma criança com deficiência. Então, como que ele vai ensinar
se ele não sabe os métodos necessários para do que aquela criança vai precisar, né? Sim. Então, isso também são outros problemas que a própria doutrina ela identificava, pelo que eu percebi nos estudos relacionados a esse assunto, a esse tema. Sim. Com certeza, né? E só uma coisa que, assim, conforme você está fazendo a exposição, só uma questão até que é interessante, uma conclusão, lógico, bem por cima, assim, que eu pude tirar, mas é que é no sentido de uma corrente, né, de uma cadeia de consequências. A criança que não tem o acesso, ou até tem a integração, mas não tem a inclusão social no ensino fundamental, né, já tem essa dificuldade de acompanhar. Quando ela passa para o ensino médio, aquela porcentagem que consegue finalizar o fundamental e passa para a próxima fase, né, do plano educacional e vai para o ensino médio, encontra outras dificuldades, né, ou ainda as mesmas, só que, enfim, né, nesse novo nível, digamos assim, da instrução dela. Até por isso, eu acredito que muitos acabem ficando por aí, né, desistindo, enfim, de seguir os estudos. E, consequentemente, a gente tem um primeiro ponto, um menor ainda concentração de pessoas com deficiência no ensino superior, né, nas pós-graduações também, e mais ainda, até por isso, se você for, assim, ter talvez aí logicamente eu estou umas hipóteses aqui, mas pensando no seguinte sentido, a maior número de ações pode acontecer, né, de processos em pessoas que estão nessa fase do ensino fundamental e médio, justamente porque existe aí o desinteresse pelo desincentivo ao ensino superior, né? Então, Sim. existem menos casos de ensino superior justamente por toda essa cadeia de consequências aí que desincentiva a pessoa a seguir, a dar seguimento na área acadêmica, né? Enfim, na área né, dos estudos, e isso é bem preocupante, né, considerando aí, especialmente, toda essa questão de inclusão social que vem toda a inclusão social, né, que vem com o estudo, né, com a convivência escolar, com toda a contextualização, né, da pessoa na sociedade, porque, querendo ou não, uma coisa muito presente, né, na sociedade. Sim. Até dentro dessa discussão, você percebe a importância das ações afirmativas, né? As ações afirmativas são aquelas políticas voltadas para grupos específicos, como vaga para pessoas com deficiência, vaga para negros, vaga para isso, vaga para aquilo, para grupos vulneráveis. A ideia é tentar dar oportunidade, né? A ideia é tentar Sim. dar oportunidade. E se você tem que tentar dar oportunidade, quer dizer que já existe uma falha, né? Se você for Exatamente. pensar, já existe uma falha. Já se reconhece que existe essa falha. Então, nós temos que, de alguma forma, claro, é uma política mais imediatista, né? Porque ela cria uma oportunidade para alguns e tudo mais, dando mais facilidade para que eles consigam ingressar, né? E, claro, por trás de toda essa educação, e é tudo isso que eu vejo a importância da educação, existe um objetivo bem mais, vamos dizer, bem mais amplo, né? Que a educação ela abre portas para vários outros direitos, como o principal, né? Que também seria extremamente importante, o trabalho. Então, se a pessoa com deficiência não tem ensino médio, ensino superior, né? Só está no ensino fundamental, claro que as dificuldades para ela conseguir um trabalho vai ser muito maior, né? Então, tudo isso envolve uma série de consequências, e uma delas é relacionada, que eu vejo também relacionada ao trabalho. Tanto que você vê as escolas especiais, como as APAES, né? Você tem muitos alunos que, às vezes, conseguem emprego, né? Mas aqueles empregos de cargos totalmente baixos e que, muitas vezes,
são concedidos porque a lei determina que as empresas, Sim. isso a própria Constituição, né, ela já tem a determinação, que as empresas destinem vagas, postos de trabalho para a pessoa com deficiência, criando ali, né, então, assim, existe toda uma consequência em relação a isso. Isso é um problema complicado, sério. Tanto que eu imagino a ideia da inclusão social e da possibilidade de todos estudarem, de todos participarem, né, com um viés ainda mais importante, que é relacionado, que na minha ideia é relacionado ao trabalho, né? Então, assim, se a pessoa não estudou e não tem condições de arrumar um emprego, ela vai ser uma pessoa totalmente improdutiva, né, para a própria sociedade. E ao fato dela ter uma oportunidade de emprego, de conseguir trabalhar, ela vai ser uma pessoa totalmente independente. Ela não vai precisar de outra pessoa para custear, benefícios previdenciários já são desnecessários. Então, são investimentos, na minha opinião, preventivos, né? São investimentos, assim, são investimentos, na realidade, são investimentos que, no futuro, poderia diminuir até gastos, né, em relacionado à própria sociedade. Então, eu vejo tudo isso como algo muito mais amplo relacionado à educação, não só todas as consequências no âmbito da educação e tal, mas também com relacionado a outras questões, como o trabalho e tudo mais. Sim, toda a vida em sociedade, né? Toda a vida em sociedade, exato. É muito massa mesmo. Muito legal mesmo. Muito bom. Show. Trabalho excelente. E, inclusive, se você permitir, depois eu posso disponibilizar o link, porque, se eu não me engano, tem, né, no próprio site da universidade, né, da Faculdade de Direito de Minas, deve ter um campo lá para o pessoal poder acessar, né? Quem tiver interesse, acessar. Sim, eu posso fornecer também o trabalho sem problema nenhum, tá? Posso fornecer Maravilha. O último arquivo que a gente chegou a mexer, que a gente chegou a disponibilizar o trabalho, né? Você pode até fornecer, né, em relação aos seus projetos. Inclusive, eu estou analisando a possibilidade de lançar um livro, né, relacionado a essa dissertação, né? Porque eu acho que é uma pesquisa interessante, que isso pode agregar, né? Pode auxiliar algumas outras carreiras, né? Não só da área do direito, mas na área da pedagogia, né? Pode ser algo interessante para pesquisas relacionadas à área da pedagogia. Então, basicamente, o tema, acredito que seria mais voltado para a ideia de judicialização da educação especial, com essa pesquisa prática que ela tem, acredito eu, que um grande potencial de extrair muitas informações. Sim, com certeza. E é bem interdisciplinar mesmo. Isso é bem interessante. Sim. Né? Ele aborda, assim, ele atinge, ele é bem ramificado, então ele atinge várias áreas do saber e justamente por isso pode trazer, assim, benefícios para a sociedade nas mais diversas áreas, né? Por exemplo, para um advogado que vai entrar com uma ação, ele já tem aí um conteúdo jurisprudencial aí legal para fazer uma ação, né? Uma pessoa que é da área da pedagogia vê que está, né, que a sua análise constatou, por exemplo, uma parcela que não vamos dizer assim, para cada processo não tem necessariamente a quantidade de profissionais qualificados nessa área, ele pode acabar optando por se qualificar para essa área, né, sabendo que vai ser conforme, não só conforme os processos vão acontecendo, mas conforme as políticas públicas, né, vão trabalhando para se adequar e para promover a inclusão social, pessoas da área da pedagogia, né, acabam se especializando para ter um corpo de trabalho para atender essas demandas, né? Assim Exatamente. como o próprio poder público pode utilizar, como eu já falei, essas informações para identificar as falhas, né? Exato. Então, assim, aí a gente acaba percebendo a importância da pesquisa na sociedade, né? A pesquisa tem uma importância imensa em relação à sociedade, né? Sim. E é isso que o trabalho científico, ele é imprescindível, né, para próprio estudo, né, para o próprio estudo, para a academia em si. Sim, é por isso que é importante abrir o espaço, né? Eu particularmente acho isso muito necessário, né? Ainda mais numa época que a gente vê que, enfim, a pesquisa está sendo muito subjugada, né? Sim, claro. Sempre muito deixada de lado.
é complicado, até desincentiva o pessoal que está nessa área ou que pretende ir para essa área. Está buscando, né, fazer algum Exatamente. trabalho para a sociedade. Exatamente, para devolver, né, tudo aquilo que ela trabalhou. É um trabalho muito importante e, com certeza, tem que ser dado seguimento. E se você lançar o livro, me avisa que eu publico depois. Tá joia, eu agradeço. Joia. Adelino, eu vou encerrar por aqui. Você tem mais Okay. alguma questão que você queria abordar? Algum recado? Não, seria somente esse, né, já com a ideia do livro e tal, já fazendo a propaganda, né, mas, claro, pretendo ainda continuar com a pesquisa, continuando aí com o doutorado, que seja na área da educação ou né, que a área da educação abriu portas para mim, ou na área do direito mesmo, e isso eu vou avaliando de acordo com a carreira, né, claro que a gente vai conciliando com a carreira, e para que a gente chegue e tenha, né, um resultado aí como profissional, como professor, né, que eu já trabalho na área também, mas a gente tenta aprimorar cada vez mais, não é isso? Com certeza. Joia. Bom, então beleza. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, foi muito bom essa troca de ideia. Eu acho que foram exposições muito importantes e ter trazido aí, com certeza, um pouco de esclarecimento para o pessoal sobre esse tema, né? E agradecer também ao público, o pessoal aí que está ouvindo, né? Quem ouviu ao vivo e quem, enfim, vai acompanhar depois pelo YouTube, pelas redes sociais, conforme eu for disponibilizando. E desejar uma boa noite para todos. Boa noite, Adeline. E muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. E muito sucesso, né, para todos nós, né? Se Deus quiser. Amém. Tá, joia, então. Obrigado, viu? Falou, Boa um noite. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.